O vídeo de hoje é um resumão do Tech Trends Report 2021, um dos relatórios mais aguardados do ano sobre tendências tecnológicas, lançado pela MWeb. Todo ano ela fala no South by Southwest. No ano passado o festival foi cancelado em cima da hora e nesse ano acontece de forma virtual. Esse relatório saiu ontem, circula em muitos grupos de WhatsApp, muita gente recebeu e eu tô aqui para falar dos principais destaques. Bom, o que é a MWeb? Ela é uma das mais respeitadas, se não a mais respeitada futurista do mundo. Ela tem uma metodologia muito robusta para traçar esses cenários futuros, faz um levantamento de forma qualitativa e também quantitativa e aí ela traça futuros que são de curto prazo, então que ela fala dos sinais mais fracos e dos sinais mais fortes, aqueles que as empresas têm que agir nesse momento. Então ela olha sobre diferentes prismas, né? Ela fala sobre distribuição de renda, ela fala de inteligência artificial, impacto no varejo, na saúde. Então é muito bacana, uma visão muito ampla para você tentar entender o que está acontecendo no mundo. Ela detalhou essa metodologia nesse livro, lançado há alguns anos atrás. A minha cópia está surrada, mas além de surrada, ela está autografada, foi muito bacana. Eu pude bater um papo rápido com a MWeb algumas edições atrás do South by Southwest. E em 2019 ela lança o The Big Nine, que é este livro aqui, falando especificamente da corrida, né, pela dominância da inteligência artificial. Então, chega de papo, vamos lá para as grandes tendências de 2021. A primeira coisa que ela destaca é o crescimento monumental da inteligência artificial. Então ela fala que nós devemos ter um crescimento de 42%, pelo menos até 2027, nesse campo da inteligência artificial. E ela destaca principalmente o processamento de linguagem natural. O que isso quer dizer? As máquinas estão superando já os humanos em vários benchmarkings com relação à compreensão de texto, leitura. Tá bom que o ser humano não está muito bom nisso, mas as máquinas continuam evoluindo. E por que isso é fundamental? Porque afinal de contas é com esse tipo de ferramenta que as empresas conseguem entender os comentários dos seus consumidores. É assim que a gente consegue entender a polarização, se uma publicação deu certo. Então esse processamento automatizado, em vez de você ter pesquisa de campo, entrevista, é uma coisa fundamental. Ela fala também que um dos destaques da inteligência artificial é que nós estamos chegando na era do no coding. O que isso quer dizer? Você não precisa mais ser um super expert em inteligência artificial para usar esses elementos, não precisa nem saber programar. Então nós estamos chegando naquele estágio de maturidade em que é possível usar a inteligência artificial conectando blocos. De repente você tem uma grande base de dados lá no seu CRM, no seu ERP, e com algumas integrações você vai poder usufruir do melhor da inteligência artificial, mas sem ter uma grande equipe, né, de cientistas de dados ou de ultra experts. Então ela fala que isso democratiza o acesso e possibilita que as pessoas foquem nos problemas, né, nas soluções, naquilo que vai ser aplicado, e não ter que devotar tanto tempo aí para saber programar. Ela fala muito sobre o crescimento das nuvens, né? E isso é uma coisa que acontece já há alguns anos. Alguns acompanham só a AWS, mas na verdade é um movimento muito mais amplo. Inclusive nessa semana, não está no report, mas saiu a informação de que se você pegar o crescimento de cloud no mundo, está superando as ações das Big Techs, das FANGs, né? Que nós estamos falando aí das ações basicamente de Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet, né? Google, no final das contas. Mas então, se todo mundo está muito surpreso com o crescimento das Big Techs, o crescimento das aplicações em nuvem é ainda maior. E aí ela fala muito sobre impactos da inteligência artificial na saúde, né? Nós estamos vivendo uma era em que isso já ajudou muito no desenvolvimento da vacina, por exemplo, para coronavírus, né? Para Covid-19. Então ela mostra que, por exemplo, fazer a descoberta de quais eram os melhores candidatos para desenvolvimento de vacina, que é um processo que normalmente leva alguns meses, usando o processamento de inteligência artificial, dessa vez aconteceu em 48 horas. Então ela fala que principalmente em processos de testagem, né? Então tentar errar alguma coisa para descobrir o melhor caminho, o que os cientistas levavam de 5 a 12 meses, agora é uma coisa que leva a alguns poucos dias. Uma coisa que preocupa, quer dizer que chama atenção no final das contas, ela fala que está tendo uma migração em massa de quem atua com inteligência artificial saindo da academia para trabalhar nas empresas, o que é absolutamente esperado. E aí, se você olhar o ranking de quais são as principais instituições
que desenvolvem, publicam artigos a respeito desses temas, as empresas já aparecem na vanguarda. Então o Google hoje é considerada o principal centro de desenvolvimento de inteligência artificial, superando faculdades de renome. Então essa fusão, principalmente em países aí que estão com tudo isso muito bem amarrado, essa fusão das empresas com a academia é uma coisa das mais importantes. Ela também fala que o anonimato morreu, né? Isso eu me recordo que pelo menos há 2 anos atrás ela falava também nas suas palestras. Quer dizer, ela coloca que todo mundo está sendo mapeado e está recebendo um score em alguma coisa nesse momento. Então a gente não está falando aqui só de score financeiro, mas é de comportamento, é um pouco daquela distopia que a gente vê nos filmes e que acontece na China, né? Na China todo mundo é traqueado, câmera para todo lado, e aí você começa a ter esses índices sociais, assim como a gente viu em Black Mirror, né? Tem aquele famoso episódio em que a moça ela precisa aumentar o score social dela para conseguir um empréstimo, e aquilo acaba se tornando uma grande distopia na vida dela. Então ela fala que alguém achar que pode viver em qualquer tipo de anonimato é uma grande ingenuidade, e isso não para de crescer. Ela fala muito sobre a importância dos metaversos, né? Então, no final das contas, o que é isso? Isso se conecta também com o tema das NFTs, o último vídeo que eu publiquei, que as pessoas efetivamente estão vivendo em paralelos digitais, né? A gente está vivendo naquilo que era o The Sims, né? Alguns anos atrás, aquilo que era uma vida, uma vila virtual, né? Só para vocês terem ideia, está tendo comercialização de terrenos dentro desses mundos digitais. Então essa divisa entre o que é real e o que é digital, ela está desaparecendo, né? Então as pessoas, isso aqui tem tudo a ver também com pandemia, com todo esse momento, mas o digital é que está virando real, né? Eu acho que em alguns aspectos é um grande exagero e até uma coisa tóxica, mas o fato é que é isso, né? Os ambientes de trabalho e também onde as pessoas fazem happy hour, onde elas se encontram, onde a convivência acontece cada vez mais nos espaços digitais, o que para mim é um grande sinal de alerta. Ela fala muito sobre a mídia sintética, né? E isso é algo que nós estamos vendo na nossa frente. Afinal de contas, o que é a sintetização da mídia? É produção de notícia por robô, é a não verificação jornalística. Então, quer dizer, você começa a ter uma maquininha que produz esse tipo de coisa, né? Então você consegue processar texto de um lado, saber o que as pessoas querem, condensar informações, produzir textos, alocar isso, publicar. Então você tem a sintetização do jornalismo, né? Uma queda brutal nos espaços físicos. Ela fala aqui de 69% de empresas que não voltarão a ter os escritórios que tinham antes da pandemia, pelo menos essa é a expectativa nesse momento. Ela fala que a segurança está em queda em virtude disso, né? Porque afinal de contas, quando as pessoas estão trabalhando em escritórios, elas estão debaixo de um guarda-chuva, de uma arquitetura montada para aquele escritório. Agora, sempre em todo o sistema, o ponto mais... qual que é o grau de segurança de um sistema? Ele é tão seguro quanto o ponto mais fraco, né? E agora, muitas empresas estão expostas às faltas de segurança dos seus usuários. Então, um dos desafios vai ser levar esse nível de segurança das empresas para dentro da casa dos colaboradores que estão em home office, e assim devem ficar. Então, ela fala também dessa dificuldade que o mundo está vivendo de inclusão. Então, no report ela aponta que mesmo na indústria da tecnologia, você tem diferenças de salários muito grandes aí em termos de gênero, em termos de origem, né? Então, muitas empresas estão sofrendo processos pesados em torno disso, mesmo no núcleo das empresas de tecnologia, né? Então, esse problema da inclusão é um dos grandes temas. Ela fala dessa influência da inteligência artificial, onde é que isso está chegando, né? Por exemplo, maquiadores estão se tornando desenvolvedores de filtros pessoais para as pessoas que querem aparecer melhor em reuniões, em encontros, em fotos. Então, olha que coisa maluca, né? E olha que oportunidade, né? Que não é tão trivial de ser mapeada, né? Você imaginar que tem todo um mercado da beleza, mas um mercado da beleza que agora não necessariamente se traduz em produtos físicos, né? Em cremes, em pó, em seja lá o que for, e agora caminha para filtros, né? Que se adaptam melhor ao rosto da pessoa. Isso pode gerar uma venda, uma assinatura, enfim, é muito interessante. Ela fala também de uma coisa que está crescendo. Recentemente eu publiquei sobre os esportes, né, que estão alcançando aí premiações que superam os esportes tradicionais.
e ela fala que a nova fronteira agora é o doping dos esportes, né? Então, muitos desses jogadores aí estão consumindo drogas para melhorar a sua performance, para aumentar a concentração. Então, como é que você controla isso, né? Então, achei um tema também interessante. Outra coisa que ela destaca, as Big Techs focando muito em segurança, além de segurança também a dominância na saúde, né? Então esse é um movimento que fica muito claro. A Amazon fez o lançamento da Amazon Pharmacy no dia 17 de novembro do ano passado, a Amazon Health, né? E isso está sendo seguido por outros players como Walmart e tantos outros. Então ela também destaca que além da educação, a nova fronteira aí da tecnologia, sem sombra de dúvida, está na saúde. Ela fala que uma das maiores indústrias nos próximos anos vai ser a indústria do sono, porque as pessoas estão todas neuróticas aí com infodemia, estímulo para tudo que é lado e notificação e wearables. Então, sabe, o servidor não precisa de descanso, né? As baterias são cada vez maiores dos devices e tudo mais, mas o nosso corpo tá começando a acusar isso. Então ela fala que a indústria do sono, do descansar e do relaxar é uma indústria bastante promissora. E aí ela fala que as casas, isso aqui também vai muito em linha com o que ela já falava desde 2018 pelo menos, mas ela fala que as casas estão se tornando sencientes. O que isso quer dizer na prática, né? O senciente é um sinônimo de sensível, né? Ou seja, as casas estão começando a ter uma enxurrada de IoT, então elas começam a identificar o humor, né? Essa semana a gente está tendo um lançamento importante da Amazon aí, que lança o primeiro dispositivo que tem tela, que tem uma caixa de som e que se movimenta, né? Então o Facebook tentou fazer isso, lançar um produto, mas foi rechaçado, porque todo mundo estava super preocupado com privacidade, mas o fato é que as casas agora começam a se tornar um sistema operacional, né? Então cheio de gadgets, dispositivos, e nós estamos dentro desse sistema operacional chamado residência. Ela fala também muito sobre os online governments, né? Ou seja, uma corrida ficou gritante na pandemia, que os governos podiam já há muito tempo fazer as coisas de forma melhor, né? A gente está vendo aqui no Brasil o Detrans da vida acordando para alguns processos mais digitalizados. Então isso é uma coisa que a população continuará pressionando e não vai tolerar, né? Perder tanto tempo ou passar por tantas etapas quanto passava no passado. Ela fala aqui da chegada dos passaportes de saúde, né, em virtude da vacinação, e não só isso, mas uma integração, possivelmente usando blockchain aí para poder validar quem está seguro, não só para Covid, mas para potenciais outras doenças que tomara que não surjam no futuro, né? Que afinal de contas que a gente consiga mitigar tudo isso. Ela fala muito sobre o crescimento dos ataques nos dispositivos de IoT, né? Ou seja, quanto mais dispositivo conectado, mais os hackers vão tentar invadir. E recentemente nós tivemos aí um grande escândalo de uma empresa de câmeras, né, que tinha uma grande falha, e nós tivemos um número gigantesco aí de câmeras de segurança que deveriam proteger e na verdade estavam expondo, né, os seus consumidores. Ela fala que 48 países estão fazendo testes de moedas digitais, então são países que estão avaliando a criação de moedas soberanas, mas usando uma lógica mais parecida com criptomoedas, né? Então, quer dizer, usando os preceitos das criptomoedas, então um número que é longe de ser desprezível, né? Ela fala em 4 dezenas de países, pelo menos, avaliando fortemente isso. Ela também destaca as NFTs aqui, né? Essa corrida maluca aí de NFTs. O crescimento, o surgimento dos smart contracts, né? Porque afinal de contas, uma das fronteiras dos smart contracts é a possibilidade de você ter operações realizadas inclusive por devices, né? Então é como um painel solar que gerou energia, ele poder fazer um leilão online e a casa do lado falar, caramba, faz mais sentido comprar desse telhado do lado do que da companhia de energia. Então celebra um smart contract, paga já em criptomoeda, então você começa a ter uma economia das coisas, né, com esses smart contracts, sem falar nessa redução de burocracias nas interações entre pessoas e empresas, né? Ela fala também sobre o aumento aí, não só de carros autônomos, mas também de navios autônomos, ou seja, o transporte começa a ganhar uma nova fronteira com o 5G, mas ela fala, muita gente está de olho no 6G. Então, né, o Brasil aí está nessa luta aí para chegar na era do 5G. O Brasil e vários outros países. Aliás, tem um documentário interessante na
Amazon Prime Video falando sobre o que está acontecendo com 5G no mundo, e aí não é só o nosso caso, né? Por exemplo, no caso da Austrália, tem gente fazendo vigília para impedir a instalação das torres, porque eles acreditam que o 5G vai trazer dominância cerebral, né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa aí de fake news e maluco tem em todo canto. Mas o fato é que já tem muitos países trabalhando fortemente para a instalação do 6G, para desbloquear essas possibilidades em termos de saúde, principalmente, transportes e conectividade, né? E aí, uma das coisas que ela fala que me chamou muita atenção, ela fala que tem uma pesquisa mostrando que a maior parte dos americanos toparia compartilhar o seu código de DNA se isso trouxesse algum tipo de benefício. Então essa é uma discussão interessante no momento em que privacidade, né, é uma coisa que está sendo tão debatida. E ela fala, pois a gente não está percebendo algumas coisas, mas o barateamento da tecnologia chegou no seguinte ponto: hoje é mais barato você fazer mapeamento, sequenciamento do seu DNA do que comprar uma TV. Então, nós estamos caminhando aí para CRISPR, né, para edição de genoma. Ela fala aí de uma série de doenças que começam a ser atacadas, lembrando que as pesquisas em torno de CRISPR também tiveram um papel relevante aí no desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. Então ela fala muito sobre essa nova era, né, da biologia, da saúde, da interação dos seres vivos, no final das contas, com a tecnologia, né? Então nós estamos tendo um encurtamento desse ciclo, né? Não é só melhoramento genético, né? Nós estamos tendo, de um lado, o poderio da inteligência artificial para compreender o mundo e a possibilidade de intervir nesse mundo, mesmo nessas esferas mais distantes, parece no primeiro momento, mas que na verdade não, né? Nós estamos falando aqui da vida dos organismos. E também, claro, ela fala muito sobre a chegada da computação quântica, né? Que agora sim começa a ganhar traços aí de aplicação prática, e isso mais uma vez pode mudar muita coisa. Esse foi o meu resumo, espero que você tenha gostado. Então, super longo o report, e certamente nas próximas semanas, nos próximos meses, eu vou trazer mais novidades ainda, porque ela traz muito exemplo, tem muito material. Se você se interessou por algum desses temas, vale a pena dar uma mergulhada para você ver o que tem mais dentro desse report da MWeb.